Beleza, pessoal? Vamos continuar a montagem desse Jeep aqui? Essa longa metragem do Jeep Willys, a saga, vamos continuar nela? Vocês estão vendo aqui, né? Tá chegando perto, gente. Suspensão falta bem pouco para te montar ela agora definitivamente para começar a montar as outras peças. Que eu acho que vai ser bem legal, vamos fazer o motor funcionar, tem bastante coisa pra gente fazer. Por isso, gente, é interessante que vocês se inscrevam no canal, ativa o sininho, compartilha para ajudar o canal a crescer e se inscreve mesmo. Vai ser bem legal, gente. Vai ter mais inscrito, a gente vai ficar com mais vontade de gravar vídeo, a gente vai ficar mais contente, vai saber que tem vários amigos assistindo a gente no YouTube. Vai ser bem legal, gente. Então eu vou mostrar para vocês agora o que a gente vai fazer agora na sequência, para vocês entenderem agora, para montagem precisa de várias etapas que a gente não tem como fugir dela. Não tem como atalhar. Então, a gente vai nela agora e vamos montando. Vou mostrar para vocês agora aqui. O que está faltando aqui para nós? Além da montagem, lógico, as buchas de PU, que a gente já fez na dianteira e agora a gente tem que fazer na traseira, porque a traseira eu só apontei ela, fiz umas buchas de material que eu tinha sobrando aqui, só para a gente ter uns alinhamentos e umas noções como ia funcionar. Esses são os tubos espaçadores que ficam aqui no olhal. Aqui na frente vai terminal, mas esse é detalhe. E aqui eu vou mostrar para vocês como vem o poliuretano quando a gente compra. Esse poliuretano eu comprei na internet, comprei na Plastolândia. Foi o melhor preço que eu achei, gente, porque vocês podem comprar o material e levar num torneiro para tornear a bucha. E também dá para fazer essa bucha de outras maneiras também. A gente pode trabalhar nela, quem tem um torno de madeira, por exemplo, consegue trabalhar com ela também. Ó, e aqui eu estou mostrando para vocês, ó, a Plastolândia não deu nada para nós, não patrocinou nós, mas a gente comprou lá e o preço deles era o melhor. Por isso que a gente comprou. Ah, se vocês quiserem também mandar uns poliuretano, uns poliacetal, a gente aceita. Tem uma sacola. Aí, um unboxing de poliuretano. Ó, pessoal. Tarugo 40mm e comprei um de 50mm. E aqui vai intercalar, né, gente? Aqui eu consigo fazer a bucha menor o diâmetro e nesses tirantes aqui eu tenho que fazer ela um pouquinho maior. Na sequência agora, porque tem outra coisa para mostrar para vocês. Então vocês viram que a bucha vai ser feita de poliuretano e agora eu vou mostrar para vocês uma outra situação que a gente não tem como fugir. Olha só, pessoal. A gente usou os High Steer da DAP Brasil, os SOS, e eles são levemente curvados para dentro, um pouco diferente do original. Então, o que acontece? Isso vai encurtar a nossa barra de ligação. E aí, como eu estou medindo a barra de ligação para diminuir ela? A ideia, por enquanto, a gente vai diminuir, vou mostrar para vocês, mas eu não sei se a gente não vai reforçar essa barra depois. Aí vamos ver como é que a gente vai fazer. O que eu fiz aqui, gente? Eu só botei duas barrinhas de alumínio aqui, só para me ver se as rodas estariam, vamos dizer, retas. Aqui não tem nada a ver com geometria, nada disso. Só para mim ver se elas estão alinhadas. Só para... Podia ser meio no zoiômetro, como diz. Mas aqui eu botei para ver o mais preciso possível. E agora aqui eu consigo, por exemplo... Isso aqui é só uma medida bem básica. Só para... mas como é que eu vou medir isso aí? É bem tranquilo. Ó, posicionei aqui, num lado. Vou vir no outro aqui, ó. E vou ver quanto está sobrando do terminal. O centro a centro aqui, ó. Centro a centro. Claro, aqui a gente não deixa ele enroscado todo para dentro, a gente deixa uma folguinha para ele trabalhar. Ó, de centro a centro tem 55mm. Então eu sei que eu tenho que diminuir 55mm no meio da barra. E é isso que a gente vai fazer agora. Jogo rápido. Ah, mas eu não tenho lixadeira para cortar isso aqui, vamos cortar de serrinha. Na mão. Não precisa necessariamente ser no meio, mas vamos marcar mais ou menos aqui. Porque essa barra aqui ela já está, digamos que ela está enjambrada. Essa barra aqui, pessoal, ela tá já com adaptação, ó. Se a gente olhar aqui, ó, de perto, já vai ver que tá soldado, ó, um diâmetro menor e um diâmetro maior. Então ela já foi feita uma alteração, porque a original do Jeep ela não é assim, né? Ela funciona num sistema diferente, não tem essa barra de ligação. Então eles adaptaram, usaram só a parte das roscas e usaram um outro tubo. A gente vai manter esse aqui ainda por enquanto, quando vê surge uma barra
do nada, né? Vai saber, né? E aí a gente bota uma barra mais reforçada. Mas de momento a gente vai usar essa aqui mesmo. Cortado. Aqui não tem mistério nenhum para emendar, tá? Eu vou usar um pedacinho de tubo, que casualmente é um pedacinho que eu achei que dá no diâmetro interno aqui. Eu vou pegar e vou colocar ele. Eu vou dar um pontinho de solda aqui, porque ele está entrando bem justinho. E eu vou deixar ele levemente, eu vou deixar ali uns 4 milímetros afastado ele, que eu já peguei e cortei compensando já, né? Vou deixar uns 4 milímetros afastado. E aí eu venho com outro aqui, largo em cima da cantoneira e corro solda na volta. Olha aí, pessoal. A distância, ó, entrou bem justinho o tubo. Não precisava nem soldar. E agora eu vou correr solda aqui na volta. Correndo solda aqui na volta, dá um acabamento, ninguém vê que foi emendado. Vamos correr uma solda aqui agora, ligeirinho. Emendado. Ó, gente, eu tô botando assim mesmo, ó, o meu terminal não presta mais, ó. Tá folgado, tá batendo, mas é que a casa oferece no momento. Então vai ficar ele por enquanto. Agora a gente vai colocar ele no lugar. Olha só, gente, não dá pra ver a emenda, ó. Ah, passar uma lixinha na mão aqui agora, vocês nem enxergar a marca do flap. Mas aqui ficou perfeito. Agora a gente vai largar ela aqui no lugar, sem se queimar, né, de preferência. Vou dar um apertinho aqui, porque isso aqui vai ficar agora conforme a gente vai montando, depois eu tiro ela de novo. Se for ficar ela mesma, a gente vai dar uma tinta nela. Eu nem apertei muito, mas é tipo para poder mexer com ele sem ter uma roda solta. Fechou aqui, pessoal. Vocês viram que a barra é uma coisa inevitável, a gente tem que fazer um acerto nela. Então eu fiz, mostrei para vocês o jeito que eu fiz. O ideal, gente, o ideal é fazer uma barra nova. Aí fica perfeito, sem emenda, sem nada. É direção, isso aqui é uma coisa, quanto mais seguro, melhor, né? Não fazer muita emenda. Aqui, essa barra já está adaptada, eu vou ter que dar um jeito de melhorar ela. Não vou confiar nela assim. Mas enquanto eu não faço isso, a gente está montando o Jeep, eu não vou pintar ela nem nada, porque provavelmente a gente vai fazer uma alteração. Mas quem não puder trocar barra, tiver a necessidade de fazer um tipo de emenda dessa aqui, é fácil de fazer, gente, e é seguro. Por alguma colisão ou bater num barranco ou coisa parecida, pode vir a quebrar. É difícil, mas pode acontecer. Com um tubo inteiro não teria esse problema. Mas aqui, gente, é um jeito de resolver o problema e o Jeep continuar andando. Tá bom, pessoal? Então a gente vai encerrar aqui para não ficar um vídeo muito longo. Na sequência vocês já estão sabendo que a gente vai continuar com essa montagem do Jeep e logo logo ele vai estar andando. Quero que vocês acompanhem, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe para ajudar o canal a crescer, dê aquele likezinho se gostou do vídeo também. E a gente vai continuar e logo logo tem mais vídeo. Até mais, gente!